Graça e paz, irmãos. Podem tomar seu assento. Irmãos, é com uma alegria que eu estou aqui hoje, ao mesmo tempo com muito temor, mas com temor no Senhor, né? Pois falar da palavra dele é só com muito temor. E nesse momento, para começar essa mensagem, gostaria que vocês fechassem os olhos enquanto eu começo a introdução. E creio que fechando os olhos vocês entenderão o que vai ser essa mensagem. Irmãos, creio que este é o momento de vocês perceberem Deus como sendo seu Pai. Aproxime-se dele. Nesse momento, lance fora todo sofisma, todo medo e tudo aquilo que é contrário à sua identidade de filho. O Pai, nesse momento, nos chama, a cada um de vocês e a mim, pelo nome. E o que mais ele anseia é a sua identidade em amor. Nós podemos lembrar que a maior demonstração de amor que alguém já fez um pelo outro é entregar um pelo outro. Foi assim que Jesus fez, quando morreu por mim, por vocês, naquela cruz. Não somente pela salvação que Ele nos fez, nos livrar de todo pecado, mas acima de tudo, Ele nos colocou numa posição, nos resgatou para a posição que havíamos perdido. Uma posição de filhos, uma posição de príncipes de Deus. E é nesse momento, com essa introdução, que eu quero colocar a vocês. Essa mensagem fala sobre isso, sobre posição de reino. Que ao terminar essa mensagem, vocês estejam convictos que não são apenas filhos, mas príncipes, fazendo parte do reino de Deus. Amém? Eu tenho como tema dessa mensagem posição no reino. E eu gostaria que vocês abrissem agora a Bíblia de vocês, lá em 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 27. Amém? E o texto sagrado fala assim: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Amém? Tenho como primeiro ponto dessa mensagem o tema sábios e ignorantes. Está no princípio dessa passagem, lá em 1 Coríntios 1, 26, na parte A, que diz assim: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Amém. Realmente, Deus, acredito que lá do céu Ele olha para todos aqui da terra, e para Ele não tem diferença quando Ele vê alguém com toda a sabedoria ou alguém do outro lado totalmente ignorante. Para Ele, todos nós somos a mesma coisa. Somos filhos dele. E de nada vale toda a sabedoria, todo o conhecimento, se não vier dele. Às vezes nós confundimos, né? E achamos que pela força do nosso braço, todo o nosso conhecimento, isso vale a pena. Sendo que na verdade, o que mais vale a pena é o conhecimento dele.
É isso que ele nos ensina. É tão difícil você evangelizar uma pessoa que aparentemente sabe tudo. Você pode conversar com uma pessoa tão sábia, né? Que ela já tem a sua posição firme, do que evangelizar uma pessoa que é totalmente ignorante. Ou às vezes pensa que é. Eu vejo pelo um testemunho do meu pai, que quando eu evangelizei, ele tinha toda a sabedoria dele. A sabedoria, a doutrina que ele trazia, da onde ele pertencia, que era a maçonaria. E como foi difícil colocar na cabeça dele o que é a sabedoria do Senhor. Mas valeu a pena, né? Todo o esforço, todo dia orar por ele, e hoje está salvo, para a honra e glória do Senhor. Mas não simplesmente salvo. Lembro que no dia que eu ministrei a ele sobre a palavra, eu expliquei a ele que ele, naquele momento, ele não estava simplesmente aceitando Jesus, mas aceitando ao Pai como filho verdadeiro. Que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele passou. Meu pai tem 56 anos. Foram 56 anos de erro. 56 anos que não valeram de nada. Porque quando nós aceitamos a Jesus, sabemos a nossa posição, somos filhos, tudo aquilo que passou de nada valeu. Nada. Que toda sabedoria vai vir do Pai. Aí vocês me perguntam, mas eu vou esquecer tudo que eu fiz? Se eu sou um médico, um advogado? Não. A diferença é que quando você aceita ao Pai como Pai verdadeiro, tudo que você fizer vai ser para a honra e glória dele. Ele não te dá as coisas para você somente abençoar você mesmo. Tudo que ele nos dá, seja uma faculdade, seja um carro, seja condições financeiras boas, não é para abençoar vocês, a mim mesmo, mas para abençoar o nosso próximo. Muitas vezes essa é uma falsa sabedoria que nós temos, que quando nós recebemos alguma coisa, pensamos que nós somos abençoados somente a nós e esquecemos os outros ao nosso redor. Um exemplo é quando você tem um carro, né? Às vezes falam, Deus me abençoou com um carro, amém. Mas será que é só para você mesmo? Às vezes você está andando com um carro e você vê teu irmão passando uma dificuldade e andando a pé do lado. E Deus te abençoou para que você fale, não, fica aqui, vou te levar comigo. Creio que é isso. É por isso que Deus nos abençoa. E essa é a diferença. Que quando estamos com Ele, nós somos ensinados, somos capacitados. Mas capacitados por quem? Né? Pelo Mestre dos Mestres, o Deus Pai, o dono de toda a sabedoria. E essa sabedoria é uma coisa tão simples, irmãos, que lá em Jó, se vocês puderem abrir, Jó 28, capítulo 28, o livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, fala como conseguir essa sabedoria. Amém? Em Jó 28, 28 diz: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento, ou seja, apartar-se do mal é a inteligência. Amém? O segundo ponto dessa mensagem fala de poderosos e pobres. Está também em 1 Coríntios 26, já na parte dele, que diz: ora, vede a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos. Também, irmãos,
Deus olha lá de cima e não vê aquele que tem mais ou que tem menos, aquele que tem mais poder, que está lá em cima, ou aquele que está lá embaixo. Para Ele, todos são iguais. E quando nós aceitamos Ele como Pai, não importa se eu sou uma pessoa agraciada com muitos bens materiais e meu irmão do lado sem nada, mas somos irmãos. E quando eu olho para Ele, o que o Pai quer que eu faça, é que eu veja Ele como bom, independente de como você é, como você vive, que isso é a essência que Deus quer, que como filhos nós vejamos uns aos outros, que não tenhamos essa diferença, que nós podemos chegar ao Pai e sabemos, independente se eu tenho muito, tenho pouco, mas que como filhos Deus já nos deu toda a riqueza que Ele tem nos céus, pois o Pai, nosso Pai, é dono de todo o ouro e toda a prata. Creio que na minha vida, me lembro que há uns anos atrás, há uns 8 anos atrás, eu vivia dessa maneira. Eu achava que eu tendo condições financeiras boas, eu estaria um nível acima. Não para pisar nas pessoas, mas para ter tudo o que eu queria. Se eu quisesse viajar, se eu quisesse comprar alguma coisa, o que era do meu desejo, da minha família. Mas um dia o Senhor me tratou. Foi quando eu perdi a minha filha e tudo que eu tinha, eu perdi. Eu tinha carro, tinha moto, tinha casa, tinha uma chácara, perdi tudo. E comecei do zero. Mas no começar do zero, às vezes acontece, muitas pessoas no mundo aí perdem tudo, recomeçam de novo, ganham, perdem de novo. Mas creio que quando Deus fez isso comigo, não foi simplesmente para que eu ganhasse tudo de novo, mas para me resgatar. Glória a Deus. Me resgatar como filho dele. E foi isso que aconteceu. Quando no primeiro dia, no mesmo dia, quando nós enterramos a nossa filha, falou minha esposa, já à noite estava na igreja. E a partir daí eu reconheci o Pai Celestial como meu Pai. Aí eu vi que toda a riqueza, todas as coisas que eu tive, que ainda vou ter, em nome de Jesus, isso não tem um valor. Mas que valor é esse? É lógico que a gente deve cuidar com zelo aquilo que Deus nos dá, mas não devemos idolatrar aquilo que Ele nos dá. Essa é a diferença. Muitas pessoas têm um carro, têm uma casa e idolatram aquilo, e acham que se um dia perderem o que tem, não vão ser mais nada. Eu achava isso. Foi quando Deus me pegou e de uma maneira, eu não sei explicar, foi quando me vi no momento sentado, sem nada, mas sem nada em termos, né? Mas quando eu olhei para o céu, eu vi, eu tenho tudo. Eu tenho meu Pai lá em cima que olha por mim, o meu Pai que é dono de todo ouro, toda prata, e aquele que vai me dar tudo, e vem me dando. Graças ao meu Pai, nunca tem faltado nada na minha casa, aos meus filhos, sempre Ele dá o suficiente. E creio que